ricamente tem voz a falar de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. Então, vamos cantar com alegria também, embora seja um hino, seja uma oração, mas que nós possamos meditar nessa oração mais perto de quem está no Deus vivo. O mundo precisa de estar mais perto, cada vez mais perto de Cristo. Nós, os crentes, precisamos, muitas das vezes, irmãos, estamos a ser rolados com coisas do mundo, mas vamos chegar a Cristo, Ele brevemente virá nos buscar. E nós devemos estar preparados, e estamos preparados já com Cristo, mas devemos estar muito melhor, porque estamos melhor em qualquer Senhor. Então, mais perto do que é de estar, meu Deus vivo. Então, no capítulo 5, caminhando para o céu, vamos caminhando, graças a Deus, não é? Capítulo 5, 1 de São Vicentes, a partir do verso 15.
Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha tradução, com certeza vou fazer um bocadinho de confusão, mas tomem atenção que as palavras querem dizer o mesmo. Talvez uma tradução mais moderna, não é? Então diz-nos assim: evitai que alguém retribua, no verso seguinte, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, se dizer por bem entre vós e para com todos, não só para os crentes, mas para com todos, por nosso testemunho. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não vos desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abastendo-vos de toda a forma de mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podem sentar-se, já oramos todos ao Senhor e esta bela passagem de Paulo. Então, olhando para o mundo, e como diz Paulo lá em Romanos, logo no primeiro capítulo, quando nós olhamos para o mundo, é impossível nós não crermos em Deus. Eu não sei como os homens vivem e não creem. Podemos ainda viver muito com muitas confusões, às vezes, porque não olhamos para a palavra de Deus, ou lemos mal, mas há aqueles que creem, mas nós é tão bom nós crer. Então, vamos cantar todos com uma alegria ao Senhor. Olha em tudo, sempre te vejo a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo o que me acontece, eu sinto o teu amor. Não posso mais deixar de crer em ti, Senhor. É impossível eu não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. Que nós possamos fazer, que nos seja o nosso ideal. Vamos cantar. E as pessoas às vezes leem e depois têm que se calar. Eu não sei se já tem acontecido com os irmãos, mas realmente eu costumo dizer, por exemplo, para as pessoas que gostam, que adoram outras coisas, eu digo assim: vá a Cristo, pergunta a Cristo. E então no capítulo 4 de João, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que o adorem em Espírito e em verdade. E diz-nos também, no em Mateus, nós lemos também, o Senhor Jesus é que nos ensina: olha, entra no teu quarto, ora ao teu aposento, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que está em oculto recompensará, e vocês decorarão assim. E os irmãos sabem bastante, não é? Portanto, muitas das vezes com as pessoas que às vezes agarram a idolatria e agarram outras coisas, são Jesus, com
feito. Mesmo em todas as coisas, os irmãos, vamos sempre a Cristo. Vamos sempre, olhando para Cristo, o autor e pastor da nossa fé. Então vamos cantar o hino que nos fala Cristo, meu mestre, meu amigo sem igual. Tu dás-me conforto, salvação, sem paz. Vamos todos, vamos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado e abençoa-nos agora, abre o nosso coração à tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o pastor então na sua mensagem. Bom dia, irmãos. Bom estar de volta. Bom ver-vos novamente. Vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 11.
texto que todos nós conhecemos sobejamente, o texto da ceia, e vamos ler a partir do versículo 23. Os versículos anteriores são uma reprimenda do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, então nós vamos deixar essa reprimenda de fora. Vamos só ver então a partir da ceia. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirmos para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Deus abençoe a sua palavra. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós estamos diante deste ato memorial que nos recorda o teu sacrifício, que nos recorda o modo pelo qual tu nos trouxestes a salvação. Te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o texto e para que ele nos confronte com a realidade da Escritura, para que possamos, Senhor, em obediência a Ti, responder aquilo que Tu nos chamas, para a nova realidade que há em Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em memória de mim. A ceia foi uma instituição de Jesus. Foi a instituição de Jesus. Foi o único ato que ele disse que nós devemos celebrar em sua memória. Não há outro ato que devamos celebrar. Ele diz que é esse ato memorial. O desafio que nós temos é perceber o significado deste ato. Essa Bíblia que eu tenho comigo, que é uma Bíblia de estudo, ela traz as várias interpretações que são dadas ao momento da ceia. E eu estava lendo, e quando eu estive a lendo, eu fiquei pensando: será que isso nos basta? Ou será que nós temos que olhar para o que a Escritura diz? Porque Paulo diz algo muito importante no ato da celebração e no ato da participação, que é a nossa avaliação. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba do cálice. Mas ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para si o juízo. Então, quando nós recordamos a memória e fazemos em memória de Cristo, a pergunta que eu quero
deixar e refletir é baseado nessa pergunta: o que trazemos à memória na celebração desse ato? O que trazemos à memória? Primeira resposta: recordamos a encarnação de Jesus. Quando ele fala do corpo e do sangue, ele está dizendo para nós que Jesus se humanizou, que Jesus se identificou conosco, que ele desceu dos céus, que ele se fez um conosco, e que através dele nós podemos ver a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um Deus que se humaniza, o Deus que se fragiliza, o Deus que se iguala a mim e a ti, sendo todo homem. O Deus homem e o homem Deus. Sem a encarnação de Jesus, seria impossível para nós alcançarmos a salvação. Discernir o corpo e o sangue de Jesus é reconhecer a sua humanidade, é reconhecer que ele se fez carne. É muito bonito nós olharmos o que João escreve nas suas epístolas, porque João ele fundamenta toda a sua epístola na encarnação de Jesus, o evangelho dele também. Mas quando nós olhamos a sua primeira epístola, ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e ele dizia o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Naqueles dias já surgia um movimento que negava a encarnação de Jesus, que dizia que ele não tinha se tornado homem como nós. E no decorrer da história, essa é uma ideia que vem recorrente. Mas quando nós celebramos em memória do Senhor, nós estamos dizendo: ele se fez homem. Ele se tornou um de nós. E é isso que nós estamos fazendo, recordando a memória do Senhor, recordando o homem Deus. O que celebramos quando dizemos em memória de mim? Segunda resposta: nós celebramos ou recordamos o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para ser o resgate da minha vida e da tua vida. Ele veio para ser o Cordeiro imaculado. É interessante quando nós olhamos o Evangelho de João, quando Jesus aparece e depois vai ter com João Batista. No dia seguinte, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós olhamos e citamos esse texto sem pensar na implicação do mesmo. O que João estava dizendo ao fazer essa afirmativa é: ele vai ser sacrificado
pelos nossos pecados. Ele vai ter que morrer como um sacrifício, porque o cordeiro, que era feito como oferta para o pecado, tinha que morrer, tinha que ser sacrificado. Então João estava dizendo sobre Cristo: eis aquele que vai morrer por nós, imaculado, sem mancha. Portanto, quando nós celebramos esse momento, nós estamos dizendo que Cristo é a resposta de Deus para a nossa salvação, é a resposta de Deus para o nosso resgate, porque sem Ele nós estamos ou estávamos irremediavelmente perdidos. Nós temos essa consciência. Em João 15, 5, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos alcançar a nossa salvação, nós não podemos gerar nada em termos de comunidade evangélica, em termos de igreja, sem a atuação de Jesus. Portanto, quando nós dizemos que celebramos em memória do Senhor Jesus, nós estamos dizendo, nós reconhecemos que Deus encarnou, habitou entre nós e pagou o preço pelos nossos pecados. Nós celebramos a encarnação, nós celebramos a morte vicária do Senhor Jesus. Isso é discernir o corpo e o sangue de Jesus, reconhecer tudo o que Ele fez. Mas há uma outra coisa, em memória do Senhor Jesus, é dizer que nós reconhecemos o Senhor Jesus como Cristo de Deus. Nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Messias. Messias e Cristo significam a mesma coisa, o enviado. Só que no conceito hebraico, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, ele vinha para ser o soberano. Ele vinha para ser o resgatador do povo e o libertador do povo. Então, quando nós celebramos esse Jesus que encarnou e que pagou o preço pela nossa vida, nós estamos dizendo que Ele é o nosso soberano, que Ele é o escolhido de Deus para ser o nosso libertador, que Ele é o Senhor da minha e da tua vida. E se Ele é Senhor, nós somos servos. Se Ele é Senhor, nós somos escravos. Se Ele é Senhor, nós devemos obediência. Se Ele é Senhor, cabe-nos a submissão a Ele. Se Ele é Senhor, cumpre-nos fazer a sua vontade. Ele é o teu Messias. Ele é o Cristo de Deus na tua vida. Ele é o teu Senhor. Há um cântico muito bonito do Hilário do culto cristão, que diz que se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, né? E o coro diz assim: Ele é dono da chuva, do sol, da terra, do ar, Ele é o
É realmente? Em memória de mim. Se Jesus perguntasse: o que você está fazendo em memória de mim? O que estás celebrando nesse momento? Estás discernindo a encarnação? Estás discernindo a minha morte redentora, libertadora, vicária? Estás discernindo que eu sou o enviado, que eu sou o Messias, o prometido, que chegou no tempo exato, que chegou no kairos de Deus, no momento oportuno, para resgatar o peso do pecado, a maldição do pecado? Se nós não discernirmos isso, nós vamos estar celebrando imediatamente, porque não estamos discernindo o Deus encarnado. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, nos ajude a perceber essa realidade. Que o Espírito Santo, Deus Espírito, aquilo que nós dizemos a terceira pessoa da Trindade, que Ele nos ilumine para percebermos essa realidade. Que Deus, o Pai, Ele continue nos abençoando para vivermos em obediência e desfrutarmos de todas as bênçãos celestiais que Ele tem preparado para nós. Amém? Vamos passar para a administração da ceia. Vou chamar o irmão Mário, meu querido caçador. A irmã Fernanda vai dizer qual hino que nós vamos cantar. Eu escolho? Acho que é o 223, então. Seja bendito o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou é 123. 223 é outro. Pode ser outro. O texto diz que eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ou seja, também dando graças, não é? Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Vamos dar graças, porque temos que ser agradecidos, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, se entregou por nós. Vou pedir ao nosso irmão Mário que nos dirija a essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, estamos aqui, Senhor, com o propósito de celebrar a ceia que Tu instituíste, sofrendo em nosso lugar. Estamos aqui, Senhor, agradecidos porque Tu sofrestes por nós e nos destes a oportunidade de um dia estarmos contigo, com o Pai na eternidade. Obrigado, Senhor, pelo pão que simboliza o Teu corpo. Obrigado, Senhor, pelo sangue, que neste caso é o vinho que simboliza o Teu sangue. Senhor, que sejamos dignos de participar neste memorial, que sejamos dignos como Teus filhos
de sermos verdadeiros servos teus. Obrigado pelo sacrifício que tu tiveste em nosso lugar, que tu tomaste em nosso lugar. Nós agradecemos em nome de ti. Amém. Vamos distribuir os elementos e vamos estar cantando então Seja Bendito por Deus. O texto diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Recordando a encarnação e a entrega de Deus em nosso favor, em nosso resgate, em memória de Cristo, comamos o pão.
Paulo segue dizendo que, de igual modo, depois de ser ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós estamos recordando o pacto. Aliança é pacto, é testamento. Estamos dizendo que ele é válido ainda hoje. Por isso, em memória do sangue derramado na cruz do Calvário, do Deus que nos amou ao ponto de morrer por nós, em memória de seu sacrifício, em memória de Jesus, bebamos o cálice. Vamos cantar a última estrofe do hino, enquanto o irmão Mário recolhe os cálices. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor de nós. Te agradecemos porque um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E te agradecemos pela salvação que tu trouxestes a nós. E agora nós queremos suplicar, despede-nos em paz para os nossos lares. Que o amor do Deus Trino, que a graça, a comunhão e a consolação de Deus seja com esta igreja, seja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.